Boa tarde, pessoal. Estamos retomando aqui a gravação do resumo, tá? do livro do Martin Pring, da análise técnica explicada, e dando a continuação ao episódio 2, parâmetros típicos para tendências intermediárias. Né? Quais as vantagens da análise de tendências intermediárias? Que através delas a gente pode identificar os pontos de virada da tendência primária. Então, quando a tendência primária estiver num ponto que provavelmente vai ter uma virada, a gente procura na intermediária o sinal de que vai ocorrer essa virada. Então, com isso a gente consegue antecipar e ficar prestando atenção para ver quando a tendência primária vai virar também. Tá? Os prazos intermediários geram menos operações, tá? O que diminui despesas de corretagem e comissões para as corretoras. Tá? Hoje em dia, nem tanto, porque tem muita corretora com corretagem zero, corretagem mais barata, o que acaba facilitando bastante o trabalho e diminuindo bastante as comissões. Tá? Pontos de reversão ocorrem várias vezes ao ano, permitindo um retorno relativamente alto e rápido sobre o capital. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, que a gente tem uma tendência numa ação, por exemplo, né? Então ela vai fazendo topos e fundos. Significa que você pode pegar esse movimento de alta, vou pegar uma setinha, você pode pegar uma compra aqui, você pode pegar uma venda aqui, você pode pegar uma compra aqui, pegar uma venda aqui, pegar uma compra aqui. Então você vai surfando essa alta todinha. Que você não queira fazer as vendas, você pode pegar essa compra, aí você pode pegar essa compra, aí você pode pegar essa compra. Então essa é a ideia que ele passa, que você tem essa possibilidade. Não quer dizer que você vai conseguir ter esse retorno todo aproximado. Ok? Definição dos ciclos intermediários. Tá? O ciclo é formado por uma onda de impulsão e correção. O ciclo completo é formado por 5 ondas, sendo 3 ondas de impulsão e 2 de correção. Então, um ciclo completo de alta, eles são feitos de vários ciclos, mas basicamente é impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. 3 ondas de impulsão e 2 ondas de correção. Essa correção já começa a fazer parte do segundo ciclo, tá? Para que vocês entendam bem. Isso é muito importante porque quando a gente vê que ele começa a completar esses ciclos, a gente já começa a procurar possíveis reversões ou o início de um novo ciclo. Então, por exemplo, ele pode vir aqui fazer um movimento corretivo e pode iniciar um outro ciclo. Então, a gente já começa a procurar esses padrões de reversão de ciclo, tá? Para poder operar. Definição de ciclos intermediários. É um movimento de alta. A fase de alta é mais longa e de maior magnitude. Então significa que sempre no ciclo de alta, a onda de alta é maior do que a onda de baixa. Então nós temos a onda de alta. A onda de alta é sempre maior que a de baixa. A onda de alta é de baixa. Tá, ok? Deixa eu voltar aqui no slide que ele pulou um. Tá? Então é isso. Então a gente vai ter sempre isso. O movimento de alta é a fase de alta vai ser mais longa que a de baixa. Fase de alta mais longa que a de baixa. Tá? Isso é um movimento de alta. Possui na maioria dos casos 3 ciclos. Portanto, após o terceiro ciclo, a gente vai começar a observar uma possível reversão. Significa que a gente vai estar operando, aí a gente vai ver basicamente esse movimento. Tá? Como ele disse que na maioria tem 3 ciclos, porque tem casos de você ter 5 ciclos, 7 ciclos, aí depende da força do ativo. Né? Aí ele vai começar a fazer uma possível reversão. Lembra o dilema de topos e fundos? Então ele fez um fundo mais baixo, mas ainda não fez um topo mais baixo, mas ainda não fez um fundo mais baixo. Então aqui a gente começa a procurar uma reversão. Então se ele continua o movimento, a gente tem uma reversão. Tá? Então é aqui que a gente vai, depois do terceiro ciclo, pensar talvez numa reversão. É o primeiro indicativo que pode haver uma reversão, de uma possível reversão. Certo? Reações secundárias. São aquelas reações do preço que fogem ao padrão. O que seria isso? Seria, por exemplo, uma notícia, um otimismo do mercado, uma taxa de juros da Selic que diminui, ou uma taxa de juros do Fed que diminui, pessimismo do mercado por dizer assim, no caso de uma lava-jato, de uma operação da Polícia Federal, alguma coisa assim, que pode interferir, porque o preço ele pode estar subindo
e de repente ele começa a cair por causa de uma notícia, tá? Não por causa de um padrão específico. Então, lembra que o preço desconta tudo? Então, o preço vai sentir a parte da notícia, a parte do que está acontecendo, para que dê uma queda dessa. Então, isso pode acontecer várias vezes, tá? A qualquer tempo existe 4 influências sobre o preço. Elas são de natureza psicológica, técnica, econômica e monetária. Psicológica é a psicologia dos traders que estão operando, que seria o otimismo, pessimismo, ganância. Então eles vão fazer, através da sua psicologia, movimentar o preço da psicologia de massa. Tá? A técnica, né? Então você tem a técnica de movimentação do preço, então ele segue basicamente uma técnica. Tá? A influência econômica, então depende se a economia está boa, se está ruim, ela vai ter uma força que vai jogar um movimento mais positivo, mais negativo. E monetária, que aí você tem cupom, Selic, você tem várias coisas que pode interferir no preço também, né, no preço dos ativos. Identificação de reversões primárias, tá? Então, como que a gente vai identificar uma reversão primária? A gente vai começar, só um minutinho, a gente vai começar a contar os ciclos e procurar padrões de reversão, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai começar a ver um movimento de primário. Então, tá lá. Começa a fazer aquele movimento que a gente já sabe. Contou o ciclo, então ele teve 3 ciclos de alta, né? Então ele teve a primeira perna de alta, aqui, a segunda perna de alta e a terceira perna de alta. Tá? Então aqui a gente vai começar a observar. Para quê? Porque ele pode vir começar a fazer um padrão de reversão, por exemplo, um topo duplo. Ou ele pode chegar no topo, né? Então ele pode chegar no topo e ele começar a fazer um padrão, por exemplo, de topos e fundos mais baixos, padrão normal de reversão. Ou ele pode fazer um oco, que vocês vão aprender depois, né? Então ele vai fazer esse movimento, aí ele vai fazer a parte mais baixa aqui, então você vai ter um outro padrão de reversão. Então quando termina o terceiro movimento, aí que nós vamos começar a procurar padrões que possam vir identificar uma reversão da tendência. Tá? E em cima desses padrões a gente vai analisar para ver o que vai fazer, se vai operar, se não vai, a força desse padrão. Tá? Como identificar agora é uma coisa muito importante, que é as zonas de suporte e resistência no gráfico. Tá? Então a definição de suporte e resistência são pontos no gráfico onde as probabilidades favorecem de pelo menos uma pausa, uma parada na tendência predominante. Não quer dizer que vai ter uma reversão naquele ponto, mas que ele pode ter uma pausa naquele ponto e o movimento continuar. Tá? Isso é bem comum. Uma pausa seria um pullback, por exemplo. Então uma pausa é o preço vir, vamos supor que a gente vai ter uma resistência aqui, o preço vir, faz um pullback e depois rompe. Ele fez uma pausa, não necessariamente ele teve uma reversão. Então, como a gente vai identificar esses pontos de suporte e resistência? Tá? Suporte é o ponto de compra real ou potencial com volume suficiente para interromper uma baixa. Então, o suporte é quando você tem um preço que ele vem caindo, até que ele bate num ponto onde o mercado começa a achar que está muito barato. Então começa a entrar muita compra e ele começa a fazer um repiquezinho aqui. Aí pode vir uma força de venda maior e continuar caindo, ou pode vir um movimento de compra mais forte e jogar ele para cima de novo. Tá? E a resistência é um ponto de compra real ou potencial com volume suficiente para interromper uma alta. Então é a mesma coisa. Tá? Então a gente tem aqui um movimento, então o preço vem, bate nesse ponto e começa a ter uma realização de lucro e depois dispara de novo. Tá ok? Então vamos lá. Potenciais suportes e resistência. Tá? Um topo ou um fundo anterior. Né? Então a gente tem, o mercado vem fazendo topos e fundos. Né? Então esse topo anterior ele pode se tornar uma resistência, um suporte, desculpa, para continuar subindo. E o fundo também. Né? Então, quando você tem a tendência de queda, você também pode ter o fundo anterior sendo, no caso, uma resistência para continuar caindo. Tá? Isso aqui a gente vê muito no mercado. Tá? Inclusive, a gente opera muito isso. Números redondos. Então, o ativo
ele vem lá subindo, né? Então ele vem lá fazendo as barrinhas, aí ele vem lá. Quando chega número redondo, por exemplo, ele chega lá no 10, né? Aqui é um número redondo, então aqui pode entrar muita venda, muita ordem de venda aqui e o preço dá uma segurada por ser número redondo, tá? Porque é natural do ser humano a preferência para números redondos. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que escapar muito no trade, por exemplo, se você tem um alvo, esse alvo é muito próximo do 10, a gente coloca 9,99, porque provavelmente ele vai beliscar o 10 e pode ter um retorno. Tá? Então, a gente faz muito isso também nas operações. Linhas de tendência e média móveis. Esses são suportes e resistências dinâmicos, porque eles vão alterando o valor conforme o preço vai andando. Tá? Então, o que seria? A média móvel a gente vai explicar com mais detalhe mais para frente, mas os preços eles vêm fazendo, vou colocar aqui assim, os preços eles vêm fazendo seus candles ou seu gráfico de linha, né? E ele faz a sua correção e depois ele continua o movimento. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter uma linha de tendência que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Né? Então, quando ele bate nessa linha, ele pode sofrer uma reversão e continuar subindo. Né? Uma reversão seria, ele termina de fazer um pullback e continua o movimento. Termina de fazer um pullback aqui e continua o movimento. A média móvel é uma média dos fechamentos dos candles, dos últimos candles que você programa, 9, 15, 20, 30, aí você decide, e ela vem aqui pelo meio do gráfico, e os preços tendem a parar na média e continuar o movimento. Parar na média e continuar o movimento. Então, ela é um suporte ou uma resistência dinâmica. Por isso que é dinâmico, porque os valores na lateral aqui, os valores da média que você for ver, você vai ver que ela vai, conforme ela vai andando, os valores vão mudando. Por isso que são dinâmicos, tá? Movimentos proporcionais. Movimentos proporcionais a gente tem Fibonacci, congestões, consolidações, canais de tendência. Então, vou pegar aqui para vocês verem. Então, por exemplo, Fibonacci. Fibonacci ele dá aqui para a gente as projeções, que a gente vai ter um capítulo só de Fibonacci. Então, são movimentos proporcionais. Então, se você colocar aqui esse movimento de alta, esse pivôzinho, ele vai formar um pivô. Então, quando ele chega nesse alvo, ele tem uma resistência no preço aqui. Quando ele passa, você estica mais um pouquinho para o próximo alvo, aqui ele passou direto, não teve resistência. Vamos ver no terceiro alvo? No terceiro alvo, está indo lá. Ó, e acabou no dia seguinte sofrendo até um suportezinho aqui nesse alvo do dia anterior. Ó, tá? Então isso que é o Fibonacci. Depois a gente vai explicar com mais calma, com os valores certinho e tudo mais. Né? Qualquer outro ponto. Fibonacci com gestões e consolidações. Então, por exemplo, o preço ele vem subindo. Aí ele começa a fazer uma congestão. Então, vamos supor que ele uma consolidação. Então, ele vem e fica dentro de uma consolidação. Tá? Então, essa consolidação aqui, essas máximas e essas mínimas, são potenciais suportes e resistências, porque ele é um movimento proporcional de alto e baixo, fica aqui. Quando ele rompe, quando ele tem uma barra rompendo, a tendência é que ele projete essa distância para cima. Então aqui, proporcionalmente a esse tamanho, você vai ter uma resistência aqui em cima, uma direção proporcional a essa de baixo. Então quando ele chegar aqui em cima, provavelmente ele vai ter uma dificuldade de passar quando esse movimento for duplicado aqui para cima. Aí ele vai fazer uma correçãozinha, por exemplo, e pode continuar. Ou ele pode fazer uma correção e começar a cair. Tá? É bem comum isso. E os canais de tendência, quando a gente traça uma linha de tendência, eu vou explicar para vocês a questão dos canais. Então, o preço tende a andar dentro desse canal. Então, você sabe que quando chega no topo, vai entrar uma força de venda. Quando chegar no fundo, vai entrar uma força de compra. Então, você consegue trabalhar nessa questão dos canais também. Ok? Linha de tendência. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente usa bastante. São as linhas de tendência. É um elemento fundamental para análise de tendências, porque ela vai ser um guia para a gente saber para que lado que a tendência está indo. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa e tudo mais. Conceito, né, é uma linha reta que conecta fundos em uma tendência de alta e topos em uma tendência de baixa. Tá? Como traçar?
conectar pelo menos 2 topos ou fundos. Quanto mais toques tiver, mais forte será essa tendência. Podemos ter linhas primárias e secundárias. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, tá? Uma coisinha bem simples. Então, aqui a gente tem uma tendência de baixa. Então, a gente conecta 2 topinhos, preferência os 2 primeiros. Então, temos uma tendência de baixa. Aí, quando a gente vira para uma tendência de alta, então você rompeu a tendência de baixa, então você cria uma tendência de alta. Então, você liga os fundos. Então, você vai ligar 2 fundos. Qual a melhor forma de traçar essas LTA ou LTB, que é a linha de tendência de alta e de baixa? É você pegar, por exemplo, a ferramenta e você trazer ela até ela encostar no outro topo. Ah, mas aqui ela ficou muito longe, mas esse é o padrão certo. Se você quiser, você pode desconsiderar o pavio? Pode desconsiderar o pavio. Aí é a opção sua, é do grafista que está desenhando. Tá? Ah, mas ela não ficou muito boa, porque aqui é alta. Tendência de alta não é em cima que traça, é embaixo. É isso que vocês têm que reparar bastante. Tá? Então o certo é você vir aqui. Ó. Então é alta, então você vem por baixo. Ah, e essa aqui, tem outra aqui? Temos outra aqui. Então, a gente tem uma outra aqui. Pode ser uma primária. Tá? Então você tem as linhas primárias, as linhas secundárias, as linhas terciárias. Você vai traçando conforme você vai desenhando. Tá? Então muito cuidado para você não traçar errado, principalmente quando você vai fazer um canal. Às vezes você pode esquecer, pegar por cima e depois pegar por baixo e ficar torta. Tá? Isso vai atrapalhar no desenho. Então aqui ó, você teve uma alta. Aí aqui nós teríamos outra baixa. Então a gente pode pegar aqui os fundinhos. Olha que interessante. Olha onde foi aqui, ó. Foi quase no canalzinho que formou aqui, ó. Ó, ó o canalzinho. Né? Então aqui a gente pode até fazer um canalzinho aqui. Vocês vão ver que vai ficar bem próximo ali, ó. Ó, teve uma violação e voltou, tá? Então isso é muito normal. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso fica bem legal, tá? Então sempre lembrar disso. Tendência de baixa, você traça por cima. Tendência de alta, você vai traçar por baixo. Então, você vai vir por baixo e vai traçar por baixo. Então o preço segurou. Ah, vamos traçar um canal depois? Vamos traçar um canal depois. O canal você vai duplicar essa linha e vai encostar nos topos. Olha como ficou muito próximo. Então aqui, quando começou a chegar próximo do topo, começou a entrar venda. Começou a chegar próximo do topo, entrou venda. Tá? Então é assim que funciona. Certo? Vamos dar andamento, que tem bastante coisa para falar hoje. Rompimento das linhas de tendência. O rompimento das linhas de tendência é o primeiro sinal de que a tendência está perdendo força. Não quer dizer que vai reverter a tendência, porque ela pode ser um rompimento falso, voltar para dentro da tendência e ela continuar. Tá? Então, ela pode preceder a uma reversão ou lateralização do movimento. Então, necessariamente, não vai ter uma reversão no movimento. Então, você vai ter um movimento de alta, vai romper a linha de tendência, ela pode continuar um outro movimento de alta, ou ela pode lateralizar, ou ela pode reverter. Então, é só o primeiro sinal. Então, nós vamos esperar formar figuras durante a penetração dessa linha, que vai dar sinais de reversão e consolidação dos preços. Então, por exemplo, um oco, um fundo duplo, um topo duplo, triângulos. Isso tudo vai mostrar para a gente o que vai acontecer, qual a probabilidade da continuação do movimento. E é isso que a gente vai trabalhar futuramente nas operações. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico que está bem legal para mostrar isso. Esse é a Vivar nos últimos dias. Então, a gente teve aqui, ó. Vou pegar com a linha comprida aqui, é mais fácil. Então, a gente teve uma linha de baixa aqui, certo? Então, ela veio até num canalzinho legal aqui, ó. Vamos traçar um canal para ficar legal. Então, ela veio aqui num canalzinho, tá? Então, um canalzinho de baixo. Aí, ela veio testando o fundo do canal e testando os topos do canal. Quando ela rompeu o topo, não quer dizer que ela vai ter uma reversão, porque ela pode lateralizar e vir aqui de lado. É o primeiro sinal. Aí ela faz um pivôzinho e continua um movimento de alta. Ou faz um pivô e continua um movimento de alta. Então aqui a gente vai ter uma linha de tendência de alta. Quando ela rompe, não quer dizer que vai cair, que vai fazer um pivô e vai cair. Nesse caso caiu, mas não quer dizer. Então ela rompe, faz um pivô e começa a cair. Quando ela faz o pivô, aí ela tem uma formação gráfica de pivô, indicando que ela vai cair. Aí temos uma linha de tendência de baixa. Quando ela rompe, ela faz um pivô, mas você vê que ela ficou lateral aqui, ela já perdeu força para ficar subindo e descendo.
mas ela teve uma leve alta aqui, então a gente tem um outro canalzinho de alta aqui. E assim a gente vai indo. Se ela romper aqui para baixo, ela vai caminhar para um canal de baixa, né? Um movimento de baixa. Tá? Isso aqui nós estamos vendo no gráfico de 15 minutos. A gente pode ver isso no diário também. Então a gente vê que no diário ela tem uma LTA e ela está dentro dessa LTA. Então a tendência é que ela encoste na LTA e continue subindo, encoste na LTA e continue subindo. Podemos até traçar um canal aqui. Tá? Então ela está subindo dentro desse canal. Então a tendência é que ela venha buscar a parte de cima do canal e volte na parte de baixo. Vá na parte de cima e volte na parte de baixo. Tá ok? Então vamos continuar. Rompimento das linhas de tendência. Quanto maior o ângulo da linha, maior a chance dela ser rompida e formar uma consolidação ao invés de uma reversão. Isso significa que se a gente tem uma linha de tendência que ela está muito inclinada, necessariamente o preço ele não vai romper essa linha e vai começar a cair. Né? Então ele pode romper essa linha, o preço ele pode vir, por exemplo, romper e ficar lateralizado. Antes talvez de fazer um pivô e continuar subindo, ou antes de fazer, por exemplo, um pivô e começar caindo. Então ele pode passar por um processo de consolidação, lateralização, antes de decidir para que lado que ele vai. Tá? As linhas rompidas invertem seus papéis de suporte e resistência. O que isso significa? Eu acho que tem um exemplo legal aqui para a gente mostrar. Se eu não me engano é na MGLU. Fica uma coisa bem legal. Tá? Então, que significa assim, ó, se eu tenho aqui ó, uma linha de tendência de alta, por exemplo, posso até pegar ela lá de baixo, então eu vou pegar ela aqui do fundo, tá? Então aqui, então eu tenho uma linha aqui, ó, você vê que quando ela rompeu, né, quando ela voltou, ela parou aqui e caiu, né? Então se você pegar até um tempo mais atrás, vou pegar aqui, ó, eu tinha visto aqui um prazo que tinha ficado bom, por exemplo aqui, ó. Tá? Então, se você vê que ela rompe, ela tem uma dificuldade de subir. Aí ela sobe, ela volta e segura na linha. Aí ela cai e segura na alta. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos testar aqui para ver. Ó. Vamos testar essa daqui. Ó. Então, a gente tem aqui, você vê que aqui a gente tem uma linha de baixo. Aí ela rompeu, quando ela voltou, ela segurou aqui, ó, ela teve uma resistência. Aí ela passou para baixo, quando foi romper, ela teve dificuldade. E assim ela vai. Então, quando o preço sobe, quando o preço rompe uma linha, por exemplo, o preço vem e rompe uma linha. E rompe uma linha. Aí, quando o preço volta, ele para nessa linha e continua. Ele serve de suporte e de resistência também. Tá? Isso é muito interessante. Então, vamos lá. Os preços tendem a se movimentar, formando canais de tendência. Quando rompidos, formam um novo canal equidistante. Tá? Então, os canais de tendência, quando a gente tiver um canal de tendência, então vamos supor que a gente tem um canal de tendência. E os preços estão trabalhando aqui dentro. Né? Então, os preços estão trabalhando aqui dentro. Quando ele rompe esse canal de tendência para alta, né, ou para baixa, a tendência é que ele duplique essa distância para cima. Então, essa aqui seria um novo suporte que você teria, uma nova resistência que você teria para a continuação do movimento. Porque o preço pode vir e ficar aqui, nesse espaço, aí rompe e faz a mesma coisa. Então, ele anda em proporções de movimento, movimentos equidistantes. Tá ok? Características básicas do volume. Isso é muito interessante. Devemos analisar o volume em conjunto com os preços. O volume ele deve confirmar o movimento. Quando o preço e o volume divergem, é porque o sinal é fraco ou gera dúvida. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui uma colinha que eu tenho aqui para a gente passar uma coisa bem interessante. Tá? Quando a gente tem aqui, por exemplo, um movimento de alta e uma correção, a tendência é que o volume ele vá subindo conforme a gente vai ter no movimento de alta. Quando a gente tem a correção, a tendência é que o volume ele vá diminuindo. Aí o movimento, quando ele vai retomar a alta de novo, o volume aumenta de novo. Opa!
o movimento aumenta de novo, né? E quando ele for corrigir é a mesma coisa, tá? Quando você tem uma alta, e o volume não acompanha essa alta, começa a divergir, né? Aqui a gente vai ter uma divergência do volume com a alta, é porque o sinal é fraco, então pode gerar dúvida na operação ou no movimento. Então significa que não tem força, que está subindo sem força. Quer dizer que ele não está tendo momento ou explosão para poder manter essa alta por muito tempo. É um sinal que a gente vai ficar de olho para as operações futuras. Ok? Só um minuto, por favor. Desculpa, pessoal, voltei. Tá, então, vamos lá. Interpretação do volume. O volume vai com a tendência. Então, se a gente tem uma tendência de alta, o volume tende a subir na alta. Se a gente tem uma tendência de baixa, o volume tende a subir na baixa. Então, se a mesma coisa na baixa. Se na baixa o volume está subindo, legal, né? Se na alta o volume estiver pequeno, legal. Agora, se a gente tiver um movimento, né? A gente tem um movimento de baixa. Vou mostrar isso para vocês depois. Movimento de baixa. Aí aqui o volume cai, está pequeno, não tem problema, porque está na baixa. Mas se nessa correção o volume começar a subir, é porque provavelmente aqui está iniciando até uma reversão de tendência. Tá? Então a gente tem um esqueminha para isso, que funciona assim. Tá? Preços ascendentes com volumes descendentes é sinal baixista. Então não significa que vai cair o preço, significa que é um sinal baixista. Então já tem um primeiro sinal de que a tendência não está boa. Então significa que a gente tem preços altistas, certo? E a gente tem os volumes descendentes. Então o volume ele começa a secar. Tá? Isso é um sinal ruim, é um sinal baixista. Tá? Se a gente tem preços descendentes com volumes ascendentes, é sinal baixista. Então, se a gente tem preços caindo e volume subindo, é porque a queda está ganhando força. Então, é um sinal também baixista. Tá? E preços descendentes com volumes descendentes é baixista. Por quê? Para cair o preço, ele não precisa ter volume. Necessariamente para confirmar um sinal de compra, sim, mas de venda não, porque pode ser que ninguém esteja querendo comprar e quem está comprando está vendendo, então esse é um sinal baixista. Tá? Então, se você tem preços descendentes e volumes pequenininhos, o preço também pode continuar caindo, tá? Não tem problema. Preços ascendentes com volumes ascendentes é sinal altista. Então, por exemplo, a gente tem preços ascendentes. Aí você olha aqui os volumes ascendentes. Legal, é um sinal altista. A força está ganhando força, está ganhando força. Então está entrando volume, está ganhando força. Então isso é sinal que o movimento vai continuar. Tá? E uma coisa interessante que é movimento exaustivo de volume, ou exaustão parabólica. O que é isso? Então às vezes você tem um movimento altista. Então você tem lá, vou começar daqui, um movimento altista. Né? Então está assim, ó. Você tem lá várias barras de gain, por exemplo, né? de preço subindo. Aí aqui o volume ele está assim. Ó. Aí chega nas últimas barras, o volume faz assim. Então o que acontece? No final do movimento está entrando um clímax, está entrando uma força muito grande de volume, uma exaustão parabólica. Ele faz uma parábola no volume aqui. Ele faz uma parábola no volume. Isso é uma exaustão parabólica. Significa que o movimento está ficando exaustivo, que está usando a última força. Então, por exemplo, você vai subir uma geladeira na escada. Então você dá um pique com a geladeira, você ou a pessoa te ajudando, sobe, sobe, sobe. Chega lá em cima, você não aguenta mais. Se você tiver que subir mais um lance, você vai ter que parar para descansar para subir mais um lance de escada. Essa parada é aquele pullbackzinho que vem aqui. No final vem aquele pullbackzinho para depois talvez a gente ter um segundo lance de subida, tá?
Então, essa é a ideia da exaustão parabólica. Às vezes, até um ponto de reversão de tendência. A partir dali, a tendência pode começar a cair. Tá ok? Então, ó, por hoje, tá bom, já tem bastante material.